Em uma sociedade onde a mulher deve ser doce, boazinha, poderosa, produtiva, profissional, inteligente, mãe, supermulher, nós, duas amigas de infância, convidamos você a tirar as máscaras e estar sem filtro, compartilhando suas dores, suas lutas e superações. Este é um espaço para que você se sinta confortável com o que você tem e o que você é. Aqui é o podcast Mulheres Sem Filtro. Olá, estamos de volta para mais um episódio do Mulheres Sem Filtro e hoje a nossa convidada é a Suzana Arbex. Ela tem 54 anos, essa mulher maravilhosa aqui. É mãe da Júlia, de 24, e da Helena, que tem 16. Ela é uma leitora voraz, curiosa pela natureza, e o seu hobby é dançar. Eu gosto que a gente já começa humanizando essa mulher super corporativa. Ela é especialista em personal branding, autora do best-seller Sua Marca Pessoal e cofundadora da Betafly, que tem escritórios aqui em Palo Alto. Olha que incrível. Ela atua há 12 anos como consultora, tendo liderado projetos de branding corporativo e pessoal para grandes marcas. E o que ela faz de melhor, né? Ela usa a sua experiência com grandes empresas, né, por onde ela passou aí, para ajudar grandes pessoas a se apresentarem ao mercado de maneira eficaz e alinhada com a sua identidade. Então essa é a Suzana que está aqui hoje com a gente. Bem-vinda, Su. Obrigada por essa apresentação incrível. Obrigada, Flá. Estou super feliz de estar aqui. Muito animada para falar sem filtro. É difícil falar sem filtro, hein? Olha, é um exercício. Mas aqui, para contar um pouco também para quem nos assiste, nos escuta, como é que eu conheci a Suzana, né? A gente traz aí pessoas do nosso networking, do nosso convívio. A Suzana e eu trabalhamos juntas na Natura e eu tive a honra, o privilégio de ser liderada por ela durante alguns anos. E a Suzana recém lançou, né? Ano passado, já faz um ano, né? Está fazendo agora esse mês. É, um ano o livro Marca Pessoal, Sua Marca Pessoal, que está aqui, já todo rabiscado e usado, e foi para praia, e foi para todo lugar comigo. E eu vou ler aqui um trechinho do prefácio que foi escrito pelo senhor Luiz Seabra, que foi, né, é o fundador da Natura, que foi onde a gente se encontrou, nossa grande inspiração sempre. E aqui esse prefácio fala uma parte muito bonita que tem a ver com a Suzana, tem a ver com as relações e tem a ver com marca pessoal, que é o seguinte: ao fundar a Natura, que parecia um sonho impossível para muitos, sem me dar conta, eu começava a manifestar a minha marca pessoal, para o mundo e para mim mesmo. E é dessa forma de aventura que este livro trata, a aventura do vir a ser, a aventura da descoberta e expressão de nossas potencialidades, algumas nem pressentidas, outras eventualmente reprimidas. Temos dito sim para a vida que nos habita, ou muitos nãos? Na verdade, a gente fala disso, né, aqui também, porque o Sem Filtro e essa ideia toda do podcast, Su, só para te contextualizar um pouco, são as nossas reflexões, minhas e da Adriana, né, as nossas perturbações, os nossos desafios, os nossos tropeços. Então, como mães, como supermulheres, como executivas, como donas de casa, a gente juntando todos esses múltiplos papéis. E essa é a nossa marca pessoal, né? Acho que toda mulher, a gente estava falando no episódio anterior, toda mulher traz esse estigma, né, de ser super mulher e tal. E a gente sempre gosta de começar nossas conversas aqui, isso, perguntando, antes da Suzana executiva de marketing, antes da personal branding, né, da executiva também agora dona do seu próprio negócio e consultora de marca pessoal, antes da mãe da Helena e da Júlia, quem foi a Suzana criança? Quem foi essa menina? Onde ela estava? O que ela sentia? O que ela sonhava? Conta um pouco pra gente. Nossa, gente, eu amei essa pergunta. Todo mundo fala isso, Suzana. Todo mundo fala isso. Toda mulher que senta aqui fala isso, né? Pois é, eu sei, né? Porque eu assisti alguns episódios e eu entendi por que a gente ama essa pergunta. Muito assim recentemente, sabe? Eu amei a pergunta porque ela veio num momento em que eu faço exatamente essa reflexão. Eu sou um pouco mais velha que vocês, mas
todas nós mulheres com mais de 40 anos, acho que a gente chega... Parece que tem um barulhinho de rádio, assim, bem baixinho, né? E quando a gente faz 40 anos, parece que ele vai aumentando assim, vai aumentando, vai aumentando. De repente, aquilo lá tá gritando, dizendo... Não tem como você não olhar e não prestar atenção no que a sua alma tá dizendo. Vem cá prestar atenção em quem é você, né? De onde você veio, o que realmente é importante para você. Sim. Então, a notícia que eu tenho para vocês é que o barulho só vai aumentar. E essa é a pergunta, né? Quem sou eu antes de ser tudo isso que por imposição da vida, por imposição minha mesmo, por, sei lá, pressões, pelo que eu achei que eu tinha que ser, ou precisava, eu fui me transformando. Tá. Quem é essa pessoa? E recentemente eu li um pedaço de um poema, eu não consegui ler ele inteiro, porque ele é denso, que eu não sei se vocês conhecem, é um poema do T.S. Eliot, chama Little Gidding. E é um poema dividido em partes, assim, e tem um trecho que ele começa a falar assim: nunca devemos parar de explorar. Ele começa assim: we shall not cease from exploration. Se vocês procurarem, procura por esse trechinho que vocês vão achar. Você conhece? Já fucei esse poema. Já, né? Acho que a gente está bebendo da mesma fonte. Não é demais? Demais. Não é demais? Ele fala, não devemos parar de explorar, porque o final da nossa exploração é voltar no começo, de onde a gente partiu. Sim. Mas olhar para esse começo pela primeira vez. Como se a gente nunca tivesse estado lá. E acho que é isso, né? Com a maturidade, a gente consegue olhar de novo para responder, né? Dando uma volta danada para responder o que vocês me perguntaram. Você consegue olhar para a sua infância, para a sua juventude, como se fosse a primeira vez, porque você tem muito mais recurso para se compreender na sua essência. Sim. E isso tem tudo a ver com marca pessoal. Então, eu amei a pergunta quando eu falei por todo esse significado que eu acho que ela tem na minha vida. E eu acho que eu resumo quem eu sou no que você falou no começo. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu sempre fui uma criança curiosa, uma jovem curiosa. E curiosidade não tem filtro. É sobre tudo, né? Nossa, olha que legal aquela borboleta, por que será que ela é tão azul? Nossa, que legal esse livro, o que será que tem nele? Olha que legal essa pessoa, o que será que tem aí? Acho que a pessoa que é curiosa, ela tem um olhar quase inocente, assim, para o mundo. E por isso mesmo, conhece muita coisa e quebra a cabeça um monte de vezes, toma porrada, porque se joga, né, com uma certa ingenuidade. E nem sempre o que você encontra na exploração da sua curiosidade é alguma coisa positiva, mas minha estatística me diz o seguinte, na maior parte das vezes... Dá certo. E o jazz? E o jazz, Suzane? Como que chega o jazz, a dança na sua vida? Ah, sim, também. Não foi de criança? Eu fiz um pouco de dança quando eu era criança, como acho que todo mundo, toda menina da minha geração fez. Larguei, não me interessei muito, fui fazer outras coisas. E já com 44 anos, ou seja, estou completando 10 anos de dança esse ano. Minhas filhas estudavam numa academia para crianças. E olha que bacana. Hoje é super hype fazer aula de dança, né? Tem um monte de gente que fala, você tem que fazer aula de dança. Na época não era. Então, o cartaz que eu cruzei, assim, fui levar minhas filhas, dizia assim, aula para mães. Não é muito bom? Muito não era bom. aula para adultos, Sim. ou aula de qualquer coisa. Aula para mães, essa categoria. E nessa aula para mães, na foto, tinha um professor de dança, que virou um amigo maravilhoso, Mário Américo, super recomendo que ele dá umas aulas incríveis, com a perna esticada aqui assim, né? Abraçado na própria perna, imaginou a cena. Aí eu falei, bom, eu quero isso aí, fui fazer aula, isso era outubro, inocente, né? Outubro, eu entrei para fazer uma aula, claro que elas já estavam preparando a apresentação de final de ano, na verdade a apresentação estava quase pronta. E eu cheguei assim, eu nem tinha roupa, eu fui de moletom, sabe? Aquela pessoa que chega totalmente fora do contexto. E aconteceu uma coisa muito legal, porque a turma e o professor, eles foram muito inclusivos comigo. E super me pilharam para dançar a apresentação de final de ano com elas, que era daí 1 mês e meio. Você tinha que dar um gás, né? Eu estava fazendo um projeto de consultoria para uma empresa que eu tinha que viajar muito. Então, o professor foi na minha casa, a gente gravou uns vídeos, depois eu gravei umas aulas no celular mesmo, e eu levava comigo. Olha. E você levou o jazz com você. Levei o jazz, ia fazer os projetos, e teve um dia que eu estava num hotel, e eu fiquei ensaiando, e o hóspede do quarto de baixo reclamou.
Sensacional. Porque eu pisava assim. Em resumo, eu me apresentei, me encantei. Naquele ano eu me apresentei com as minhas 2 filhas, obviamente elas em quadros diferentes, e me apaixonei. E aí não parei mais. E eu que passei a vida inteira lutando contra a atividade física, porque eu falava, tem que fazer. Ai, mas o que eu vou fazer? Não... Aí ginástica, natação, é isso, é aquilo. Não e aí eu achava algo realmente que me você- encontrei. E hoje, para mim, é um alimento para minha alma, é a minha meditação. Às vezes eu vou com a cabeça cheia de coisas, eu falo, hoje eu não podia, aí eu tô com muita coisa. Aí eu falo, Suzana, vai. Só Você vai. sabe o que vai acontecer com você quando você chegar lá. A endorfina no A final, endorfina. né? É maravilhoso. Então, acho que todo mundo deveria buscar a sua forma de endorfina. Ainda mais nós, mulheres, que a gente sofre tanta pressão. Qual é a sua válvula de escape? Tem Onde que é o ter, lugar que... tem que ter. Tem Que a gente ter. se alivia, que a gente se autorregula. É. Tem que né? Deixa eu falar só mais uma coisa sobre isso. Outro dia eu estava com a minha psicóloga e eu falei, nossa, porque eu estava enlouquecida. E aí eu falei, gente, eu não podia ir na aula de jazz, estava muito lotada. Aí eu falei, não, gente, para a vida, porque eu vou na minha aula de jazz. E aí minha terapeuta, Gilcelei, maravilhosa, falou assim, para a vida? Mas onde é que você está mais viva? Não é lá? Não é muito forte? Eu pensei, onde é que a gente está mais viva? Né? É um convite, eu acho, para a gente se olhar e identificar quais são os espaços na minha agenda que me fazem sentir mais viva e abrir a Abrir um pouco cotovelada. mais a cotovelada, esse espaço. Porque ninguém dá esse espaço pra gente, né? Exato. Esse espaço a gente é que tem que dizer, não. Agora é a hora de eu me sentir viva. É isso. Mas não foi sempre assim, né? Ou Você tinha que estar ali no corre. no corre, na crista da onda, e eu acho que é isso que a gente tenha falado até muito sobre ansiedade, né, sobre saúde mental. Eu acho que as mulheres não estão se dando esse espaço. Mas, vamos lá. Falando até de como não foi, porque eu me lembro bem, a gente trabalhou juntas lá em 2003, 2004, gente, façam suas contas. Outra vida. E aí ela era mãe da Júlia só, né, na época. Sim. E aí era uma correria, né, Su? E a gente trabalhava fora de São Paulo, né? Era Itapecerica da Serra, Cajamar e tal. E depois em outros trabalhos teus, e segue até hoje, porque as filhas continuam precisando das mães, graças a Deus. Como que você equilibra aí todos esses pratinhos? Quais são as suas dicas, os seus truques? O que você se permite fazer, o que não? Olha, eu não equilibro, né? Que bom, né? Bom saber disso, que ela não Eu equilibra. acho que eu não sou a primeira, né, a dizer Nem isso. a última. Eu acho que não existe um equilíbrio no dia. Existe um equilíbrio no tempo. Eu acredito que eu me dediquei muito ao trabalho, muito. E naquela época não se falava nada do que a gente fala hoje. Então era, né? Fica quietinha aí e fale o seu choro. trabalho, engole o choro. Exatamente, Flá, engole o choro. Então naquela época eu estava muito desequilibrado para o trabalho. Mas foi o meu trabalho que me permitiu estar no lugar que eu estou hoje, onde eu posso fazer as escolhas que eu faço. Então, eu não sou aquela pessoa também de dizer, né, o mundo corporativo, não. Eu amo o mundo corporativo porque ele me deu muitas coisas que eu tenho hoje. Não só o meu marido, mas me deu o senso de realização, me deu amigas maravilhosas, me deu uma compreensão maior dos meus talentos e da minha potência. Me deu, a cada realização, eu diminuía um pouco a sensação de insegurança que eu tinha, como acho que toda mulher tem, e eu acreditava mais em mim. Tá. E isso só um ambiente potente, que te dá liberdade, condições, recursos, permite. Por outro lado, essa escolha, eu não vou dizer que foi o trabalho, eu me tirei da possibilidade de estar mais perto das minhas filhas. Em outros momentos da minha vida, o contrário. Teve momentos, quando nasceu a minha segunda filha, eu dei uma super puxada no freio de mão. E eu passei a me dedicar muito mais. Nunca parei de trabalhar, nunca na vida. Mas o 80-20 virou 20-80. Então, eu tendo a achar que é na média. Sim. Eu acho que é média 5, sabe? Culpa, nota 10, passei de ano, nota 5. Tá bom. Mas você sabe que Culpa vem você sempre. Culpa está sempre. trazendo essa reflexão, eu tô aqui até pensando sobre nós, né? A gente tem essa mania de ficar se...
penitenciando no sentido de ou eu trabalhei muito, ou eu não dei atenção para os filhos, eu não cheguei naquela, né, na festinha, no horário, né? Porque naquele momento, para mim, estava sendo mais importante, ou eu tinha que estar lá naquele lugar, né? E aí, quando a Flávia fez a pergunta, eu fiquei pensando que nesse momento, que talvez foi o auge, né, desse seu lugar corporativo, que tinha menos possibilidade de horário, etc e tal, elas eram menores, né? E hoje elas estão aí com 24 e 16, que é que eu falo, né? Nenhum filho morre, né? Assim, eles sobrevivem, né? E teve um dia que eu tava com tanta raiva, brigando com as crianças, não sei o que eu não sei o que eu falei pra um. Eu falei, olha, você põe isso aí também na lista da terapia quando você for fazer também, entendeu? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer as minhas, você vai fazer as suas, né? Mas essa questão da gente conseguir ter esse balanço, né, e achar esse lugar, eu acho incrível, né, do potencial da mulher, né? Então, na primeira, né, a Suzana funcionou de uma forma, né, naquele momento, né? E aí, quando veio a segunda, que eu acho que talvez você já tenha esse olhar assim, puta, será que eu vou ter a terceira, né? Então, eu tenho que aproveitar mais aqui, né? Ou viver um pouco mais essa experiência, né? E aí é o que você falou, né? Você puxa o freio aqui, né? Alimenta um pouco mais lá. E eu acho que, assim, mulheres potentes, né, e sem julgamento algum, né, pela mulher que fez uma escolha de não trabalhar, né, não produzir, etc e tal, mas essa mulher dificilmente ela vai conseguir ficar sem fazer nada, né, porque a produção, o produzir, o trabalho, o servir, né, o servir no sentido de contribuição, né, da sua cabeça tá em atividade e tal, faz parte da nossa felicidade também, né? Dos buraquinhos do que faz feliz. Que é o que você falou, assim, a academia é um lugar que me dá satisfação, o jazz me dá satisfação, mas o trabalho também me dá, né? Na hora que eu me sinto lá produtiva, que eu tenho um projeto, um cliente, enfim. E essa nossa capacidade de conseguir, puxa o freio, acelera, puxa, acelera, né, assim, é incrível. É maturidade né? que traz, E né, a também. maturidade, né, assim, hoje, nessa cadeira, né, acho que a gente não tem pessoas com menos de 40, mulheres com Não, menos de que 40 que vieram aqui, sentaram não. aqui, né, e a primeira frase é justamente isso, assim, né, o depois do 40 foi a minha grande escola. Né? E continua sendo, é o que você falou, né? Assim, a gente O imagina que ruído vem só por vai dentro. aumentar. Agora eu fiquei com essa na cabeça, vou ter Sim, que eu acho ir também. trabalhando. E quando você fala dessa coisa do... Oh, me deu um branco agora. Do produzir, Do acelera e do freia, acelera acelera e e freia. freia, da gente ter essa capacidade de mudar, Esqueci, né? pode falar. Esqueci mesmo. Dos dois filhos, das duas idades. Branco Enfim. total. Depois eu lembro. Não, mas sem Estamos problemas. aqui. Aí até falando aqui um pouco, né? Porque no livro de vocês, que é maravilhoso, tem essa questão assim que a gente fala sobre essa frase, eu gosto muito, né? Que a gente tem que ser capaz de estabelecer essas conexões genuínas. E também é com os filhos. Né? É o networking que a gente tem que fazer dentro de casa. Porque com os filhos e com o marido, às vezes a gente deixa pra lá. Eles estão sempre lá. Depois eu converso, depois eu falo, depois eu curto, depois eu vejo uma série no Netflix junto, né? A gente estava falando disso hoje ou ontem, não me lembro. De desligar o celular para Desligar isso, o celular para estar com eles, de desconectar um pouco do trabalho. Eu tenho na minha agenda com meu marido um momento à noite, a partir de um determinado horário, que eu não vou dizer qual é, que está assim, horário da família. E eu tive que colocar, porque eu e ele estávamos trabalhando muito, e ele trabalhando de casa, empreendedor, tal, e vai aceitando. O cliente marcou reunião às 6, o cliente marcou reunião às 7. Não, ainda tem que fechar uma apresentação para o cliente de amanhã cedo. E aí eu falei, gente, mas e o horário da família? Que horas? E aí quando a gente se deu conta de que, né, até o ano passado era assim, as crianças ficavam o dia inteiro na escola, as duas, pequenas, né, ainda. E aí eu falei, Carlos, olha só, a gente passa 1 hora com elas de manhã, das 6 às 7. E depois, à noite, quando elas voltam da escola, é das 6 às 8, das 6 às 8h30. Soma isso. Dá 3 horas e meia de um dia que elas tiveram contato com a gente, sabe? E aí eu comecei a olhar para esse lugar, assim, de vamos a cotoveladas abrir esse espaço. Mas que eu digo para você, isso é muito difícil. A gente estando ali, né, no mercado de trabalho, principalmente quando você está no corporativo, tendo que se provar, tendo que estar presente. Mesmo não empreender, né? A hora que você está em casa, Você não desliga, né? Você não desliga, Eu passei por né? isso também. Não tem jeito. Eu acho também, mas eu acho que essa tua matemática tá excelente. 3 horas por dia, nossa, que sonho.
Tem dia que eu não tenho nem 15 minutos, assim. Olha, jura? Mas uma coisa que eu aprendi, um pouco até sobre isso que você falou, é que, assim, os filhos crescem também na nossa falta. Tem uma arrogância nossa de achar que a gente tem que ser onipotente, onipresente. E a natureza também não ajuda a gente muito, né? Porque faz filhos fofinhos e manhosos, né? Acho que a natureza faz isso de propósito, né? Eles são fofos e eles ficam, ai, você é maravilhosa, você é melhor. Vai passar. Tô com saudade. Vai passar. Na adolescência, a natureza dá um jeito de inverter isso. Acho que justamente, né, para que a pessoa também se liberte, os pais também se libertem. Então, tem uma lógica biológica nessa coisa toda. Agora, estar o tempo todo com os filhos, eu não acredito que é bom nem para eles, nem para a gente. Da mesma maneira do que você falou. Se eu sempre fui curiosa, também sempre fui muito inquieta. Eu também não seria feliz fazendo só o cuidar, com todo o respeito a quem faz. Eu acho que tem perfis diferentes. São perfis diferentes. Total. E uma vez uma psicóloga da creche da Natura, ela até me falou assim, é a mãe possível. A melhor mãe para os filhos não é a mãe perfeita. A mãe perfeita não faz bem para os filhos. A mãe possível. Porque na imperfeição, o filho aprende que ele tem que desenvolver o recurso próprio. Exato. É ali que o filho entende que não tendo, eu tenho que me virar sozinho, e são os maiores aprendizados para a vida. Então, acho que tem um cuidado muito grande nesse olhar do que é o ideal. O ideal tem que ser bom para as duas partes. E eu teria sido muito frustrada se eu não tivesse construído o que eu construí durante a minha carreira. Claro que podia ter equilibrado mais se a gente soubesse o que eu sei hoje, se a gente vivesse o mundo que a gente vive. Mas que bom que os nossos filhos vão viver um mundo melhor, porque a gente construiu isso com as nossas mãos. Com certeza, O que eles estão usufruindo, a gente construiu. Se depois dos 40, você falou, é a nossa grande escola, não é porque a gente nasceu aos 40. É porque dos 20 aos 40 a gente estava, entre aspas, estudando. Para os 40 poder entender o que a gente vive. Ralando. A coisa é uma construção, né? Não é que acende uma luz nesse momento. Não, e aí até ia te perguntar, Su, desculpa, a gente está hoje bem sintonizados, né? Ela vai fazer uma pergunta, eu vou também. Já no outro episódio foi assim. Mas aí, falando até das tuas mulheres clientes, né, de marca pessoal, a maternidade tem esse lugar? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quando eu fui refazer a minha bio do LinkedIn, eu ficava assim, mãe de duas, não coloco. Mãe de duas, não. Maternidade, não vou colocar. Não, porque eu tô procurando trabalho, então assim, não vou colocar. Nossa, se a pessoa lê que eu tenho filho, já não vai me contratar. E aí eu fiquei, assim, cheia de dedos, sabe, Su? Porque acho que tem essa questão do corporativo trazer uns padrões, uns moldados, assim, uns pré-moldados, e que hoje a autenticidade, né, esse mundo mais individual, onde o protagonismo, né, da pessoa está acima, muitas vezes, da onde ela está trabalhando, ele precisa ser aberto em algum momento. Quem é essa fulana do LinkedIn que eu estou olhando? Quem é essa profissional jurídica, financeira, de marketing, enfim? E como que você vê isso hoje com as tuas clientes até? De onde a maternidade entra? Na questão da apresentação, eu tenho uma opinião bem particular sobre esse assunto. Né? E acho que para isso a gente precisa dizer o que eu acredito que seja uma marca pessoal forte. Acho que as pessoas, os profissionais, têm valor, tanto mais valor, quanto mais você oferece alguma coisa que o seu público quer ou precisa. Então, vocês estão aqui construindo um conteúdo incrível, que a gente adora ouvir. Por quê? Por quê? Porque tem mulheres e homens querendo ouvir essas coisas. Então, quando eu ouço o seu podcast, para mim, é importante saber que você é mãe, é importante saber a sua trajetória como executiva, porque tudo isso compõe um cenário que me traz mais credibilidade para eu me reconhecer. Isso não vale para todos os grupos, sei lá, vamos chamar aqui, usando uma expressão corporativa, stakeholders, ou públicos, ou clientes, com os quais você se relaciona profissionalmente. Depende da pessoa, depende da profissão. Então, o que eu acho que é mais importante de você colocar na forma como você se apresenta é o que você acha que é importante para construir uma relação de valor com esse público com quem você quer conversar. E muitas vezes, dizer que eu sou mãe do fulaninho e da beltraninha não é que não seja importante, mas
tanto de coisa que eu tenho para dizer para você, para me apresentar como profissional. Será que isso é mesmo a coisa mais importante para eu colocar em primeiro lugar e que, pensando no outro do ponto de vista empático, é a primeira coisa que essa pessoa quer saber sobre mim? Acho que a reflexão, e aí tem a reflexão da autenticidade que eu adoro. Ser autêntico é você se apresentar de uma maneira que é íntegra para com quem você é, alinhado com a sua identidade, com a sua verdade, com os seus valores. Qual é o tamanho da minha identidade, da minha verdade, dos meus valores? É gigantesco, gente. Quando você me falou o tempo que a gente tinha aqui no podcast, eu falei, mas só? Gente, eu quero passar o dia aqui falando. Não, mas a gente vai ter um dia inteiro juntas depois. Eu tenho muito mais coisa para falar do que cabe na minha apresentação. Isso, é muito repertório. É sempre um recorte. Então, quando você tem um recorte da bio do LinkedIn, sempre, você tem um talk, se você me der 2 dias, eu vou pedir 5. Se você me der 5 minutos, eu vou pedir 15. Então, se você pensar que você sempre tem um espaço limitado para se apresentar para o outro, ser autêntica, sim, alinhado com a sua identidade. Mas ser empática também. O empático é, eu quero só falar o que eu tô afim, o que é importante para mim, o que eu tô com vontade. Isso é criança que faz, né, gente? Adulto pensa no outro, adulto empático pensa no outro. Então, tá bom, como é que eu vou falar uma coisa que tem a ver comigo, autêntica, mas tem a ver com o outro também empático, e nesse lugar, no meio do caminho, a gente se encontra. Esse lugar comum. Então, muitas vezes, esse lugar é de começar pela maternidade, mas a minha experiência com as minhas clientes mulheres é que 90% das vezes, este não é o melhor começo. Sim. O melhor começo é qual é o problema que você tem aí, o que nos une, o que nos conecta e por onde eu vou começar essa conversa. Porque as pessoas também têm atenção muito baixa. O mundo está poluído de informação, o nível de atenção está caindo. Não é todo mundo que está afim de ouvir a tua história inteira. Não, exatamente isso. Então, assim, como é que eu começo? Depois, se eu gerei um interesse, né, dessa pessoa, qual é o meu segundo passo? Qual é o meu terceiro passo? E aí você vai encaixando onde é que o mãe de fulaninha e beltraninha vai caber nessa história toda. Nessa conversa. Tá. Su, fala da Betafly, eu quero entrar aqui, ó, né? Pra gente fazer esse link, né? Pra quem nos ouve entender de onde veio isso, né? De onde surgiu essa ideia, esse nome, né? Ah, é muita coisa. Tudo é muita coisa. Olha o recorte aí, olha Vamos lá, o recorte. Eu tenho uma sócia, que é a Juliana, que a Flávia conhece, trabalhou com a gente na Natura também. A gente montou uma consultoria para atender, fazer projetos de branding, e logo a Gil se mudou para os Estados Unidos. E nesse momento o branding ainda era corporativo. Você não tinha ido para as pessoas, marcas para os comerciais. CPFs. Exatamente. A gente estava começando a montar essa história, essa ideia, quando ela se mudou para os Estados Unidos. Faz 7 anos, não tinha personal branding no Brasil, era mato isso aqui. E lá isso é uma indústria, isso é um tema muito difundido, as pessoas estão muito... O americano está muito acostumado, né? A se apresentar. A se vender. A treinar a oratória desde pequena, entender as técnicas, enfim. E aí a gente decidiu trazer isso para o Brasil, a gente fez uma certificação lá. E começamos a falar sobre isso aqui. E o Betafly, a gente não achava um nome para isso. E um dia a Gil foi com o marido dela fazer um retiro com um monge no Mato Grosso, no Pantanal. E esse monge trouxe essa história do beta e do fly. E a ideia é um pouco assim, a gente, como marca, qualquer marca, mas principalmente pessoais, a gente está em beta contínuo. Quando é que você está pronta? Sempre ambiente de teste. Que dia que você está pronta? Que dia que você fala, acabou, agora eu cheguei não mexo mais. Gente, né? Se você disser que você está pronta e que amanhã você não vai aprender mais nada, socorro, né? Então, estar em beta é uma premissa. Tá. Todo dia eu aprendo, todo dia eu me modifico, todo dia eu estou um pouquinho melhor. E aí, de onde veio o fly? Bom, se eu não estou pronta nunca, né? Ou estou em constante aprimoramento, não tem essa de ficar esperando depois que eu fizer aquele curso, no dia que eu tiver... A hora de voar é sempre agora, quando você ainda está em beta. Tem uma frase lá no Vale do Silício que eu adoro, muito do ambiente de startups, né? Que fala assim, se você lançou um produto e se você está satisfeita com o produto que você lançou, é porque você lançou tarde demais. Olha só. Eu adoro essa frase, que é assim, também tem um pouco da história da arrogância, assim. Por que você acha que você tem que ter todas as respostas para apresentar algo para o mundo? Se permita se apresentar de maneira imperfeita e deixa o outro te ajudar.
Deixa o outro te dizer, poxa, isso aqui não tá legal, esse formato não tá bom, melhora aqui. E humildemente você vai se nutrindo disso. A gente é de uma época que a gente tinha que lançar perfeito, né, Flá? E ai da gente se lançasse um pelinho fora do lugar. Acho que hoje o mundo permite um pouco mais dessa flexibilidade, dessa fluidez. De errar mais, mas acho que até pra mulher, né, que a gente voltando, na mulher super potente, super poderosa, controladora, essa permissividade, né, de, nossa, hoje eu errei, hoje eu gritei com as crianças, hoje eu falhei no trabalho, hoje eu me atrasei, e tudo tá ok, gente, segue a vida. Errando e aprendendo. Eu acho que não é da época de vocês, mas quem for bem mais velho e estiver assistindo, talvez se lembre da época em que o Jô Soares não era apresentador. Antes de ser apresentador, lembra, o Jô Soares tinha um programa de humor que chamava Vivo Gordo. E ele tinha um quadro. Você lembra de um quadro que ele não tinha resposta para as coisas, a outra pessoa agredia ele, falava uma barbaridade, ele não lembrava. E aí, 2 horas depois, ele via uma coisa brilhante, né? E ele começava a falar, só que a pessoa já tinha ido embora, a situação... Lembra? Ele ficava assim, lembrei, acho que era uma coisa assim, né? O jargão, ele ficava assim, Eu acho que tem muito disso também, sabe? Às vezes, do trabalho, você vai perdendo, depois você fala, nossa, mas eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. Ai, se eu não... A gente só não tá o tempo todo assim, esse é o beta, né? Eu podia ter dado uma resposta melhor, eu podia ter lançado um produto melhor, eu podia ter falado melhor com os meus filhos, eu podia ter ido melhor no podcast. Nossa, eu tenho certeza que quando eu estiver no carro voltando daqui a 2 horas, eu falo, nossa, aquela pergunta que ela falar aquele negócio. Ai, gente, fala no próximo. Deixa a vida fluir, levar a gente. E quando que teve essa transição do mundo CNPJs corporativas, quando que você começou a olhar para essa, né, marca pessoal das pessoas? Teve coisa antes, né? Pessoas. Por que olhar para as pessoas? Assim, aonde está isso dentro de você? Os 2 processos foram juntos, exatamente, Flávia. Teve coisa antes, assim, não teve o dia que eu virei a chavinha. A coisa foi acontecendo. Então, primeiro, eu decidi deixar de ser executiva para ser consultora. E aí já é um pedaço de transição. Achando na minha inocência que eu ia trabalhar menos. Sim, eu adoro. Já passou por isso. Eu adoro essa ilusão da vida. A gente acha que a gente vai ter mais flexibilidade, é verdade. Não, a gente acha que a gente vai trabalhar menos, não é verdade. A gente se perde na flexibilidade. Vou dizer, o cartão de ponto que a empresa te exige até bom. Ontem a Flávia foi conversando comigo até a hora de eu subir a escadinha da aula do yoga, 7h30. Eu falei, agora eu não posso mais falar, porque eu vou entrar na aula do yoga. Quando eu saí, 9 e pouco, ela tá aí? Você tá aí? Tô aqui editando umas coisas, eu queria te mostrar. É isso. Já tá pronto. Eu acho que ela ainda ficava olhando, gente, que aula demorada. Não, nem fiquei te cobrando, não. Mas, igual eu parando a vida pra ir no jazz, né? É, tipo isso. É bem isso. Então, assim, acho que foram etapas. Essa foi uma primeira desconstrução. Me perdi na flexibilidade do tempo também. Voltei, aprendi a importância da disciplina, etc. Depois teve essa mudança para marcas pessoais. Mas não é só porque a Gil chegou lá e conheceu. Claro que esse foi o grande, né, o grande gatilho aí para a coisa toda. Mas a gente já vinha no processo de trabalhar em consultoria se apaixonando mais pelas pessoas. Porque quando você sai de uma posição corporativa, e na época a gente transitava menos, né? Eu, pelo menos, as pessoas que eu conhecia. Hoje todo mundo transita por todos os fóruns e grupos, e né, LinkedIn, networking, grupo de mulheres, grupo de homens e mulheres. Na época a gente vivia mais, né, falar numa bolha, assim, mais um círculo mais restrito de relacionamento, pelo menos a maior parte das pessoas com quem eu convivia. Então, nesse processo de atende uma empresa, atende outra empresa, de repente o meu universo foi se abrindo para quanta gente legal tem no mundo, interessante, fazendo coisas bacanas, com valores legais. E eu fui me apaixonando pelas pessoas. Eu era muito técnica quando eu trabalhava com marketing, eu era muito focada no que tinha que ser feito. E o processo de consultoria me abriu muito, muito, muito para isso, gradualmente. Hoje, eu digo na minha consultoria, com todas as letras para você, não importa quem é a pessoa que senta na minha frente, eu sei que é uma pessoa incrível. Eu digo que não nasceu a pessoa desinteressante. Sou eu que não perguntei o suficiente. Se eu tô achando que esse papo não tá muito...
porque tem mais coisa aí. E que eu não tô escavando direito e que nem todo mundo é extrovertido. Tem muitas pessoas que você precisa investir um pouco mais na conversa, você precisa estabelecer um elo de confiança. E é incrível, porque essas são justamente as pessoas que quando você entra nesse lugar que poucas pessoas entram, gente, abre-se um universo que você fala, uau. Então, para mim, não tem assim, o dia. Foi uma construção. A vida é um encadeamento de relações, porque eu terminei o episódio anterior, que também foi com uma ex-natura, falando, a vida é um encadeamento de relações, é um valor da natura que a gente carrega, não dá para tirar isso, né? Porque somos humanos, estamos nos conectando e nos relacionando todo santo dia, dentro e fora de casa, né? Mas aí agora eu queria entrar, Su, num tema, assim, que no livro de vocês, né, que eu devorei, vocês falam sobre muita coisa que parecem caixinhas separadas, mas no fim tá tudo ali amarrado e cozido e assado e dando tudo certo. Que é a história de identidade, imagem, reputação, com autoconhecimento ali como pano de fundo. E aí a gente entra também em questões de autenticidade, vulnerabilidade, né? E aí também a síndrome da impostora. Tudo isso dentro do mesmo caldeirão, sim, não vão estranhar, porque é realmente uma coisa que faz sentido. Sim. Então, primeiro, eu gosto muito daquela frase que reputação é aquilo que falam sobre você quando você não está na sala. E acho que pouca gente se dá esse cuidado, essa atenção de se preocupar. Peraí, tá, enquanto eu estava ali controlando tudo, eu sei exatamente o que estava rolando, como que foi, como é que eu me apresentei, as minhas credenciais. Mas e fora? Aí bate uma insegurança danada, né? Que acho que é a síndrome da impostora que a gente tem, e a gente falou, por que os homens não têm esse síndrome do impostor, caceta? Né? Então me conta um pouco assim dessa amarração toda e como as mulheres e enfim os homens também, os executivos, as marcas pessoais, porque somos todos humanos, podem trabalhar melhor isso, Su. Olha, não é à toa que a gente abre, como você falou, para no final amarrar. Eu queria que tivesse um atalho. Eu realmente queria que fosse mais simples. A gente vê gente hoje fazendo muito simples, né? Vem cá que eu vou fazer seu conteúdo pro LinkedIn. Senta aqui comigo, me diz o que você quer, o que você gosta, me dá o seu hobby aí para eu humanizar a sua marca. E daí tem uma formulinha e vamos falar. Não acessa, eu acho, a profundidade que tem qualquer ser humano, como a gente falava antes. Então, eu ainda não conheço um processo de autoconhecimento que não exija que você dedique tempo a você. Mas, por outro lado, eu também sempre digo para os meus clientes, às vezes a gente pede para fazer uma reflexão, a gente fala, olha, faz esse exercício aqui. Esse próprio livro é um livro que se você fizer os exercícios, você vai passar um tempo, né? E aí muitas vezes a pessoa me fala assim, porque essa semana eu não tive tempo. Eu falo, poxa, você não teve tempo de trabalhar a sua marca pessoal, porque você provavelmente estava trabalhando para a marca pessoal dos outros, né? Com certeza. Nem que seja dos teus filhos, né? Mas você estava trabalhando para a marca de alguém. Alguém estava lá. Então, às vezes, o tempo que a gente dedica é o tempo mais precioso que a gente pode dedicar, que é parar, respirar, ter um tempo de qualidade. Você não falou que você põe na sua agenda tempo para a família? E onde está o tempo para a Flávia? O tempo para você olhar para você, porque é a coisa mais importante na sua vida profissional é a sua reputação. Quando você está trabalhando esse seu ativo, que é o que faz você ter sido executiva, ter tido as várias carreiras que você teve, né, Flá? E quando você começa um podcast, eu falo, eu quero estar lá, eu não sei nem o que ela vai fazer. Porque tem uma reputação que precede a Flávia. Eu sei o que ela é capaz de fazer. Então, eu confio, é isso. Né? Você quer estar aqui sabendo que vai ser bacana, porque é feito por uma pessoa que tem uma história. Então, quanto mais você se dedicar a isso, mais elementos você mesma vai ter para colocar numa história que você coloca para fora e que torna a sua marca mais atraente. Então, depende muito de você. E isso também ajuda, né, pegando a segunda parte da sua pergunta, com a tal da síndrome da impostora, né? Porque os homens não têm, não sei, né? Porque tem muita coisa na natureza, né? Na biologia mesmo, acho que até os próprios, o hormônio, né? A testosterona, né? A coisa do... Sim. Para ir para a luta não pode ter síndrome de impostor, né? Para caçar. Antigamente não dava para dizer, e se o leão for mais forte que eu? Não, deve ter um negócio que falava, né? Vai, mesmo que você morra, vai. Então, acho que tem isso. Mas a gente, não é só biologia, né?
a sociedade é um processo de construção que é biocultural. Então, acho que a gente tem que respeitar a biologia, que faz sim, né, gente, que os homens sejam mais fortes que a gente, que faz sim que os homens tenham mais determinados impulsos, que a gente tenha determinadas características, eu acho que é respeitar e honrar isso, mas culturalmente, compreendendo a nossa biologia, como é que eu desenvolvo estratégias que são culturais para neutralizar o que na biologia não é legal. Então, neutralizar o machismo, neutralizar o racismo, isso tudo é uma construção cultural, né, que a gente traz para a consciência. Então, isso tudo se conecta no autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu sou capaz de olhar para as minhas potências, para as minhas realizações e trazer um esforço de lutar contra. Quando eu comecei a trabalhar marca pessoal, eu tinha um slide que eu colocava, vença a síndrome do impostor, estava até no masculino, porque tem homens que têm também. E eu troquei esse slide. Eu até ponho um X, eu coloco assim, morra lutando. Porque eu não sei se a gente vence, mas assim, ter a consciência de que a gente pode, através da nossa força, lutar contra isso, eu acho que é o que a gente tem e precisa fazer. E aí a comunicação, o mundo que a gente vive, eles ajudam demais. Porque quando a gente começou a falar disso, tem, sei lá o quê, 8, 10 anos, as pessoas nem sabiam o que era. Aí você contava numa palestra, ouvia numa outra palestra. Hoje, todo mundo sabe o que é. Uhum. Então, você, quando entra assim no mainstream e tá todo mundo falando, também facilita. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava atendendo uma pessoa. Primeira vez, ela estava se apresentando para mim. E ela estava contando a história dela. Uma mulher incrível, 30 anos de carreira, etc, etc. E aí ela falou, eu recebi um convite tal para fazer tal coisa. E a primeira resposta que eu dei, qual foi, Suzana? Ai, não estou preparada. E aí ela começou a rir. Ela falou, síndrome da impostora, né? Eu sei que eu tô preparada, mas por que na hora dessa resposta? Então, você vê que, embora ela tenha tido o impulso de responder, ela já sabe, ela deu risada, ela sabe que é síndrome da impostora, ela sabe que ela tem que lutar. Gente, isso é um grande ganho. Como geração, é um grande ganho. Sim. Quer dizer, ela pode não ter conseguido, mas ela mesma identificou toda a cadeia toda essa da síndrome. O nível de consciência já está bem maior, né? Coletivamente até, eu acho. Exatamente. Mas a gente também se preocupa com as pessoas que ouvem a gente, a gente está repetitiva, né? Porque hoje a gente falou disso também no outro episódio. De muitas mulheres que não têm essa consciência, que vivem no olho do furacão e que talvez não tenham processos aí de autoconhecimento, de terapia, de psicólogos e tal. Como que a gente pode ajudar, de repente, essa pessoa, sabe? A identificar que ela está se auto-sabotando, a identificar que ela pode acreditar mais nela mesma, ou o que ela pode procurar, além de ler o seu livro e da Gil, mas, assim, que recursos essa pessoa pode buscar, sabe? Eu vou fazer só um parênteses aqui, você está falando dessa questão dessas pessoas, de repente, que hoje te procuram, né? Eu acho que, de alguma forma... Quando a pessoa olha, né, assim, se eu hoje for olhar, né, e for me aprofundar aqui dentro da minha marca pessoal, é inevitável que eu já esteja dentro de um processo, mesmo que inicial, né, de mudança, né, ou de transição, ou de alguma coisa me cutucou na vida, né, para eu olhar e falar, não, eu preciso agora olhar para mim. Né? Então, eu acho que agora, né, faz todo sentido hoje quando você fala tanto desse processo do autoconhecimento, né? Assim, porque ele vai ter que vir junto, né? Não tem como fugir, né? Não. Daí, né? De você olhar, né? E aí faz sentido, né? E a gente nem combinou, mas assim, essa pergunta do, né? Quem era eu lá atrás, né? Então... A gente brinca ainda, né, que eu tava falando até de cores, por exemplo, né, a Flávia sabe que eu gosto de rosa, né, e por ainda mais... quer mudar o logotipo pra rosa. Por mais, né, eu gosto de rosa. Né, por quê? Porque tá na minha essência, e talvez por quê? Porque eu não tive filha menina, eu não pude pôr um monte de rosa lá atrás, né, então... Vamos fazer ela cresceu no mundo cor-de-rosa, super Hello Kitty. Mas assim, em algum momento da vida, você vai ter que olhar para isso, né? E eu fico pensando mais ainda, de repente, essas mulheres, né, poderosas, que trabalham muito, né, as corporativonas, né, assim, como é quando isso cutuca lá? Né, assim, deve ter tanto lugar para olhar, para mexer, para trabalhar, assim, deve ser muito terapêutico. O processo dela, né? Deve ser. Eu acho bacana você usar a palavra terapêutico, né? E conectando um pouco com o que a Flávia disse, porque às vezes essas mulheres muito poderosas, muito não sei o quê, é difícil hoje uma mulher neste lugar não ser acessada por esse conteúdo.
Veja bem, ser acessada não quer dizer que ela acessa. Tá. É difícil isso não estar em torno dela. E tem um outro grupo, né, de pessoas que não têm acesso, que não têm oportunidade de ouvir esse tipo de conteúdo e que às vezes ouve aqui, ouve ali, não consegue parar para olhar para isso, enfim. Eu não acho que os dois casos são diferentes, tá? Eu acho que os dois casos são iguais. Porque o que o senhor Luiz Seabra falou no prefácio, que você falou no começo da nossa conversa, é muito lindo. Que sem perceber ele estava construindo a marca pessoal dele e que muitas vezes ele deixou de expressar, né, por pressões do mundo, da vida, que não, eu disse para mim mesmo, né, no sentido porque é ele falando, e que sim, eu quero dizer para a vida. E por que eu falei da coisa terapêutica? Porque é muito parecido com terapia, isso aqui não é terapia, mas é muito parecido no sentido de que a pessoa tem que querer. Uhum. Quando você puxa o fio do novelo do autoconhecimento, geralmente é porque alguma coisa te provocou, te instigou. Sim. Uma dorzinha que era pequena começou a crescer. E essa dor, a dor pode ser as mais variadas, as dores podem ser as mais variadas possível. Uhum. Mas, como qualquer processo de mudança, você tem que se mobilizar. Eu vou dar um exemplo simples. A maior parte dos meus clientes me procuram. A pessoa me procura e diz, eu não tenho o reconhecimento que eu acho que eu gostaria, eu preciso estar mais visível, tem gente que é menos competente que eu, que tem mais visibilidade, ou seja, está doendo nessa pessoa. 2 vezes eu fui procurada por, uma vez uma mãe de uma profissional já adulta, e uma outra vez uma namorada noiva que queria dar para o noivo, querendo dar de presente este processo. Não funciona. A pessoa não quis. Uhum. Tem uma outra pessoa que acha que é importante ela mudar, mas ela não acha que é importante. Sabe que a minha consteladora não aceita quando dá de presente. Ela fala que a pessoa tem que querer viver aquele processo. E é parecido com a consultoria de estilo também. Você dá uma análise de cores, tudo bem. Foi lá, analisou as cores que ficam legais nela, se entrega a cartelinha, tudo. Mas fazer o processo inteiro, se a pessoa não quer, e eu na minha experiência, com quase 100 mulheres, batendo aí 100 mulheres que eu atendi, 2 não concluíram o processo. E eu imagino, porque chegou num ponto que alguma coisa doeu, porque a gente acha que roupa, né? Roupa não dói. Roupa é gostoso, comprar, arrumar armário. Mas é um processo também muito grande de autoconhecimento, de autoestima, de valorização do teu corpo, de se conhecer melhor. E aí pararam. E não quiseram fechar. Já tinham pago tudo e não quiseram continuar. Porque acho que foi longe demais, né? Tá lá, né? E ativado por ela alguma mesma, coisa ali né? que Exatamente. Então, e o contrário? Quando a pessoa quer, mesmo que ela tenha poucos recursos, e aí vou falar para quem tem poucos recursos, hoje a gente tem muita tecnologia que te permite escanear o mundo. Então, se você digitar síndrome do impostor como vencer, como superar, gente, você vai achar curso gratuito, é verdade. Claro. Você vai achar, tem testes que, por exemplo, tem um teste maravilhoso de autossabotagem. Já fiz. Gratuito. Você vai lá, faz de graça e você lê um relatório enorme, detalhado, como esse, tem vários. Então, quando a pessoa decide puxar esse fio do novelo, tem um universo, né, de recursos à disposição. Você não precisa comprar a consultoria mais cara do mundo. Você pode querer, mas você não precisa. Tem uma grande jornada que você pode fazer com este recurso e com o outro recurso, que é trocar ideias com alguém que você confie. A gente escreve isso no livro também. Uma pesquisinha ali, né? Uma pessoa que você confia, uma coisa que a gente não faz tão pouco, pedir feedback para essa pessoa. Sim. Pede feedback. Pede para essa pessoa te dizer, o que você acha que eu faço de melhor? Onde você acha que eu podia mudar? O que você acha que eu podia fazer diferente? Olha só. Gente, a gente não faz isso, não é verdade? Não faz. Quando eu estou dando aula, eu sou professora de personal branding, quando eu estou dando palestras, muitas vezes eu peço para as pessoas na hora pedirem um feedback, eu coloco no texto, eu colo no WhatsApp do grupo que está acontecendo ali, porque não precisa nem digitar. Uhum. Eu peço para mandar um feedback para 5, 6 pessoas perguntando assim, o que você acha que eu faço de melhor? Em 2 ou 3 palavras. Eu só estou pedindo feedback positivo. 2 ou 3 palavras. Olha, eu estou participando de uma dinâmica de autoconhecimento, o que você acha que eu faço de melhor? A cara de pânico das pessoas. Quando eu falo, manda agora. Agora? Sensacional. Agora. E é um feedback positivo. Positivo, rapidinho. Meia dúzia de pessoas que você confia
E ainda assim, a gente tem medo do que o outro tem a dizer pra gente. Você falou, marca o que falam de você quando você não tá na sala. As pessoas podem estar falando bem de você. E a gente nem tá sabe. falando mal. As pessoas estão falando Porque bem. o falar de você, a gente automaticamente na cabeça já traz essa questão. Falar de você, estão falando mal. Né? É o que você falou, a gente não tem esse olhar de assim, as pessoas podem estar falando bem. Né? Exatamente, exatamente. Em algum momento, vocês duas fazem a curadoria das mulheres que vêm aqui. Sim. Vocês pegam uma lista de mulheres que vocês devem discutir entre vocês. Sim. E vocês devem falar, poxa, essa aqui é tão bacana. Ah, não, essa aqui é mais legal. Você está falando bem das pessoas, você está escolhendo. E elas não estão ali, sem sequer saber que vocês estão ali, dizendo que elas são o máximo. Gente, a gente precisa parar de olhar só pelo aspecto Ruim. potencialmente negativo. Cara, é muito louco isso do ser humano, né? Por isso que eu acho que os consultórios de terapia estão lotados. Porque a ansiedade, síndrome da impostora, autossabotagem, né? Basicamente isso, olhar pelo copo mais vazio do que cheio. Total. Nossa, eu quero esse livro. Você muito, compra. então eu vou comprar. Tá Você vendo? compra que ela dá, ela faz uma Você dedicatória, faz uma olha que dedicatória. lindo, tá aqui, assinado. Não, então, e aí falando assim, eu vou puxar um pouco de Brené Brown aqui, né, porque eu acho que é a madrinha Né, exatamente. desse assunto. Para quem não viu, o TED dela é maravilhoso, os TEDs, né. E aí a gente fala muito de vulnerabilidade. E eu fiz essa pergunta agora para Mariana também, que a gente falou de muita coisa do corporativo. Como você vê, Su, que as pessoas estão trazendo essa vulnerabilidade para o ambiente de trabalho, hoje até sob a luz da saúde mental e dessa agenda que precisa ser negociada, e os jogos políticos, aquelas coisas assim, né, de poder e de eu preciso aparecer, eu preciso ser promovida e tal. Como que você enxerga esse tão desnudar-se, assim, né? Eu acho o seguinte, como você bem falou, a Brené Brown é a madrinha de todas nós nesse tema. E acho que vulnerabilidade é uma conquista em construção. Sempre. Estamos em construção. Já melhoramos muito. Ela foi uma das que abriu o caminho pra gente a cotoveladas. Mas não é só sobre o jogo político e nem o jogo de poder, mas é sobre ele também. Mas é sobre o jogo de valor também. Se a gente está nos ambientes profissionais fazendo trocas de valor o tempo todo, por que você paga uma consulta médica? Porque você espera que o médico te entregue um valor, uma coisa que você não consegue saber sozinha sobre a sua saúde. Se a consulta for ruim, se o resultado não for bom, você vai achar que não valeu. Qualquer trabalho é isso, inclusive o valor que a gente gera quando a gente está num ambiente corporativo. Então, a vulnerabilidade ela é muito necessária para nos humanizar, mas acho que você tem que também fazer escolhas estratégicas de quais são os momentos em que você pode se permitir se abrir um pouco mais, quais são os momentos em que é melhor você dar conta daquilo que você tem que dar conta em outro ambiente que não seja aquele. E não é que você vai ser menos humana por isso. É que, de novo, aquilo que eu falei na tua outra pergunta, do outro lado também tem um profissional com expectativas. Tá. Então, é o ser adulta. O que é que eu vou... Você imagina, se você agendou um médico muito disputado com 2 meses de antecedência, você pagou uma fortuna por aquela consulta e naquele dia ele fala, nossa, eu tô assim, uma preguiça, hoje eu não vou. Né? Porque eu tô me sentindo, sei lá, assim, é claro que eu tô exagerando para fazer o ponto, né, gente? Mas assim, o ponto é, não tem horas que você faz um esforço muito grande para cumprir com aquilo que você se comprometeu ou que você acha que profissionalmente é relevante naquele momento? De novo, eu vou usar aquela expressão, isto é a vida adulta. Isso. Eu insisto muito com os meus públicos sobre esse assunto. O ser adulto não é sufocar os seus sentimentos e não é ser 100% aberto, franco e vulnerável. É no meio do caminho. Você é inteligente para fazer escolhas estratégicas e saber quais são os momentos em que eu me mostrar mais humana, mostrar minha vulnerabilidade, me conecta com as pessoas. Isto é importante. As pessoas querem saber quem são as pessoas. Eu não quero saber quem é um robô que está ali fazendo um processo de liderança. E tem horas que eu preciso de um robô eficiente, porque certas coisas precisam acontecer. Qual é essa troca? Aí que é o legal da inteligência artificial, né?
Qual é o momento do processo? É o momento que ela entra e que... Para dar conta é daquilo isso. que eu não preciso estar 24/7 disponível. E qual é o momento em que a minha humanidade vai fazer diferença? E aí eu vou escolher. É um pouco assim que eu vejo. Eu sei que não é uma visão muito democrática sobre esse assunto, mas acho que é um ponto de vista. Não, é Sim. maravilhoso, porque a gente fica com essa dúvida. Quando a gente lê o teu livro e quando a gente escuta a Brené Brown, fala, mas espera aí. A gente foi educada, né, de que não deve isso, não deve aquilo, cuidado com o sincericídio, cuidado com aquilo, né? Mas, enfim, aí agora eu gostei do que você falou, Su, de ser adulta com as suas filhas. Você tem uma já bem adulta e a outra que está chegando lá. Você traz esse teu conhecimento todo para dentro de casa? Você orienta elas nesse sentido de como lidar no ambiente de trabalho, na faculdade, com os professores, enfim? Tem mais uma coisinha que eu queria te falar sobre a Brené Brown, que me lembrei agora. Fala. Eu acompanho muitos conteúdos dela e ela tem uma newsletter um dado muito interessante. Ela falou que que ela trabalha com muitos grupos de homens. E que ela tem uma estatística, porque lá nos Estados Unidos ela já trabalhou com os SEALs, inclusive, né? Que são aqueles soldados super treinados, bombeiros, Sim. profissões, teoricamente, muito macho, alfa, testosterona, né? E aí ela lista uma série de profissões e ela fala, de todos os grupos profissionais que eu trabalho, sabe qual é o grupo de homens que é mais difícil trabalhar a vulnerabilidade? Os executivos. Quanto mais alto na escala. Ela falou, sabe bombeiro? Ela ainda fala bombeiro, aquele cara que é machão, que tem que enfrentar o fogo. Nada, ela consegue... Pra gente arrancar deles muito mais essa humanidade do que ela consegue. Foi o primeiro grupo. É, muito louco. Chama atenção, né? Chama. Muito doido. Voltando pra tua questão. Das Das filhas. filhas. Eu tento. Por que eu tento e não digo que eu sou tão bem sucedida nisso? Primeiro, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Ponto. Sempre. Segundo, porque eu acho que tem uma questão da fase de vida em que elas estão e o quanto nessa fase de vida você quer ouvir a sua mãe. E eu me coloco muito no lugar delas quando eu tô com muita raiva, que eu sei que elas vão quebrar a cara e eu tô falando, não vai, criatura! E ela vai. Eu sei que eu tento me lembrar que eu passei por isso também e que isso é um processo de afirmação e de formação da identidade, principalmente feminina. Né? A menina, quando se torna adolescente, ela precisa peitar a mãe, não o pai, mas ela precisa peitar a mãe para descobrir qual é o território identitário dela. E isso dói na mãe, mas também dói na filha. A gente, quando você é mãe de adolescente, todo mundo fala, aborrecente, não sei o quê. Eu já falei isso, eu não falo mais. Porque eu também já fui. E acho que a gente tem que se conectar com a humanidade do que está do outro lado, que aquela pessoa também está sofrendo, ela não sabe quem ela é, o corpo está se transformando em uma explosão de hormônio, né? São os amores, são as inseguranças. Então ela também está sofrendo. A competição de mulher ainda, né? Que é pior do que homem, né? Eu vejo isso nessa Da beleza, da beleza, corpo, né? Do os corpo, do isso, os grupinhos, grupinhos, né? Muita coisa também, né? Ela não acha que eu tenho resposta para isso. Ela não acha que eu passei por algo similar, porque eu não passei pela mesma coisa que ela. Eu ouvi uma frase de um psicólogo famoso de adolescente, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu me lembro, que falou o seguinte, nunca diga para o seu filho ou para sua filha, eu já tive a sua idade, eu sei como é. Porque você não teve a idade dos seus filhos. Porque você não teve 14 anos no mundo que ela vive. Realidade. E aí isso pra mim foi mind-blowing, assim, foi, né, quebrou um grande paradigma. Eu falei, é verdade, eu até passei por coisas parecidas. Então, hoje eu consigo, com a Júlia, que está um pouco mais velha, e que, não por vontade minha, mas nem influência, mas com todo o meu apoio, resolveu seguir a vida corporativa também, eu já consigo ter um pouco mais de conversas, porque ela está vivendo coisas que eu vivi no começo da minha carreira. E aí a gente começa a ter uma troca. Não precisa seguir a mesma carreira da mãe para ter essa troca, mas eu acho que é um conjunto, né? A idade favorece bastante. Muito bom. Vamos fechar
Fizemos a pergunta inicial, Depois ela né? volta, né? Outras vezes. Sim. Nossa Senhora. Fizemos a pergunta inicial, né? Que quem era essa Suzana lá atrás, né? Com seus sonhos. Mas a gente tem sonhos ainda, né? Com 54 anos tem muito ainda a realizar, a fazer, né? A trocar, a trazer para as pessoas. O que você sonha ainda, Su? Gente, antigamente tinha uma charge do Veríssimo que era ótima. O cara chegava no balcão da farmácia e aí a farmacêutica perguntava assim, o que é que o senhor deseja? E aí a charge dele era um balão enorme, cheio de um monte de coisa assim. E aí no final ele responde assim, uma aspirina, por favor. Maravilhoso. Então quando você me pergunta o que você sonha, eu falo, nossa! Né? Vem muita coisa. E aí, pensando um pouco melhor nessa pergunta, eu sonho ainda em fazer, em construir, em ler, em estudar, em conhecer lugares, ideias, livros, muitas coisas. Tá. Mas no final do dia, eu acho que o que eu quero mais é que tudo isso me traga mais paz. Uhum. Eu quero ficar em paz com o meu corpo, eu quero ficar em paz com a minha mente, eu não quero mais ter culpa de que eu comprei 25 livros que eu não li, porque, né, eu quero ficar em paz com as minhas filhas, com o ambiente onde eu trabalho, com meu marido, com a minha família, com os meus pais, que eu tenho a sorte de ainda ter vivos. Sim. Então, a gente fica lidando com culpa, né, em todas essas dimensões, com desejos, com frustrações, com angústias. Então, tudo que eu quero é que eu já construí tanta coisa na minha vida que me deu muita coisa. Agora, tudo que eu colocar na minha trilha é que seja no caminho de me dar essa paz de espírito, de E alma, no de fundo, leveza, se você né? for pensar, essa paz é o ordinário, é o simples, né? Assim, porque quando você fala Opa. desse lugar, né, com menos... A gente quer muita coisa, porque a gente sonha, né? A gente quer executar, mas ao mesmo tempo a gente quer pensar nessa sensação de quietude, né? Que é o do menos, né? De estar, né, nesse equilíbrio que é o que você falou, né? Assim, do seu corpo, da sua mente, né? De produzir, né? E que com certeza com 54 anos você já está muito nesse caminho, né? Desse equilíbrio. Espera, né? Porque a gente tá indo atrás. A gente tá indo atrás Total, aqui, ó. né? Sabe aquilo que eu falei no começo da conversa? Quando nunca barulho pare de só vai- explorar. Ah, sim. Não, que o final da exploração geralmente é voltar no começo e Isso. olhar para aquele lugar diferente. Eu acho que é um pouco isso. Como é que você faz as pazes, literalmente, com as etapas da sua vida? Porque hoje você tem um olhar mais generoso para Que você linda mesma. essa frase. Eu tenho? Não, eu estou construindo, eu estou lutando por isso, eu estou formando este conceito e acho que essa coisa que eu mais sonho hoje é em chegar nesse lugar um dia. Mas é que nem postura de yoga, né, amiga? Quando a gente faz aquela torção, é honrar o passado. Ali atrás, você olha, você tem que olhar o mais longe possível com o olho para o passado para alcançar o futuro. Alcançar o futuro. Nossa, é que isso lindo aí. isso. Você torce e depois você distorce e a gente não anda torcida, né? A gente anda Que pra frente. bacana, isso adorei. É muito legal. Adorei. A gente tem que honrar o passado. Então, eu acho que você tá fazendo isso, Su, super levando em conta tudo que você viveu, tudo que você construiu, todo o teu repertório, tua bagagem. Amei. Muito bom. Obrigada, viu, Volte pela muito presença. mais vezes aqui. Ah, é só convidar. Obrigada, viu, Su? Obrigada. Eu que agradeço, assim, adorei esse processo de refletir toda vez que a gente reconta a nossa história. Sim, pensa é um sobre a convite para gente. voltar, né, para Exatamente. tudo. É uma oportunidade de pensar na gente, de se olhar com outros olhos. Então, eu amei. Muito Ai, que obrigada. linda, obrigada. Para quem ainda não sabe, esse podcast Mulheres Sem Filtro é um projeto pessoal nosso, da Adriana e da Flávia. Somos amigas de infância que resolveram compartilhar suas angústias, dilemas, desafios e reflexões da maturidade com outras mulheres, sem filtro, porque ser autêntico é mais gostoso. Como tudo na vida, custa. A gente precisa de apoio para seguirmos adiante com tantas conversas boas e profundas que temos tido aqui. E queremos fazer mais. Então, se você é empreendedora ou conhece alguém que seja, se você trabalha numa marca feminina e sente que faz sentido apoiar esse nosso projeto, entre em contato com a gente. Pode ser pelo Instagram, @mulheres_semfiltro_, ou no e-mail semfiltromulheres@gmail.com. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.